Vivemos em um tempo em que muitos acreditam que podem caminhar sozinhos, sem depender totalmente de Deus. Esse é o primeiro pensamento que, de forma sutil, começa a afastar o coração humano do Criador, a autossuficiência. O inimigo das almas planta na mente a ideia de que o homem pode vencer por si mesmo, que basta ter força de vontade, conhecimento ou inteligência. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Mas Ellen White adverte no livro Caminho a Cristo, página 69. A dependência de Deus é a condição da vida espiritual. Aquele que pensa poder viver independente dele está prestes a cair. Esse pensamento é o início de toda queda espiritual. Quando o homem passa a confiar em si mesmo, ele deixa de buscar a presença de Deus diariamente. Começa a orar menos, a estudar menos a palavra, e aos poucos sua fé enfraquece. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5, 6: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quantas vezes você já pensou, eu dou conta sozinho? Quantas vezes você confiou mais na sua capacidade do que na direção divina? Esse é o momento de refletir. Autossuficiência é um veneno disfarçado de autoconfiança. Ellen White, em Testemunhos Seletos, volume 1, página 458, declara: Satanás está sempre pronto para tirar proveito da nossa autoconfiança e fazer-nos tropeçar. O cristão que quer permanecer firme precisa aprender a depender de Deus em cada detalhe. Jesus mesmo, sendo o Filho de Deus, buscava em oração constante a presença do Pai. Se Ele, o Santo, o fez, quanto mais nós precisamos. Neste momento, quero que você escreva aqui nos comentários: Senhor, eu dependo de Ti. Declare publicamente que sua força vem do alto, não de si mesmo. Essa simples atitude já é um passo para quebrar o primeiro pensamento que te afasta de Deus. Muitos caem na ilusão de que sucesso material, reconhecimento ou estabilidade emocional são sinais de aprovação divina, mas nem sempre isso é verdade. O sucesso terreno sem comunhão com o céu é vazio e perigoso. Jesus alertou em João 15, 5: Sem mim nada podeis fazer. Essa é a verdade que o inimigo tenta apagar da mente humana. Ele quer que você acredite que é capaz de vencer sozinho, que pode conquistar sua salvação pelas obras, pela disciplina, pela moralidade. Mas Ellen White afirma em O Desejado de Todas as Nações, página 180, nenhuma forma exterior de religião pode substituir a obra interior do Espírito Santo. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. O primeiro passo do afastamento é sutil. Ele começa na mente, quando o coração se sente forte demais para precisar de Deus. O orgulho espiritual é uma das armas mais perigosas que Satanás usa.
Muitos pregadores, líderes e cristãos sinceros caíram por acreditarem que sua experiência com Deus era suficiente para permanecer de pé sem vigilância e oração. Meu irmão, minha irmã, a dependência de Deus não é fraqueza, é sabedoria espiritual. A vida cristã é uma caminhada de humildade constante. Ellen White nos ensina em A Ciência do Bom Viver, página 455. A verdadeira grandeza é ser pequeno aos próprios olhos e depender totalmente do poder divino. Se você sente que já confiou demais em si mesmo, este é o momento de reconhecer e retornar à fonte. O Senhor está te chamando hoje para descansar nele. Ele não quer que você carregue sozinho o peso das suas batalhas. Pense nisso. Quantas vezes você tentou resolver algo do seu jeito e tudo deu errado? Quantas vezes Deus te mostrou que sem Ele você nada pode fazer? Pode. Talvez esse vídeo seja o lembrete que o Espírito Santo preparou especialmente para você. Jesus te convida novamente a depender dele. E quando você entrega o controle, ele começa a agir de forma sobrenatural. O pensamento da autossuficiência pode parecer inofensivo, mas é o primeiro passo para a queda espiritual. Que hoje você declare: Senhor, sem ti eu não posso caminhar. Se você está sentindo a presença de Deus neste momento, escreva nos comentários: eu não quero andar sozinho. Essa é uma forma de fé e entrega. O Espírito Santo está chamando você a um novo nível de dependência. Ellen White escreveu em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 352. Enquanto os homens se gloriam em sua própria força, não haverá poder do alto. Mas quando reconhecerem sua fraqueza, então virá o poder do Espírito Santo. A autossuficiência é o primeiro pensamento que te afasta de Deus. Mas quando você a substitui pela dependência, o céu se move a seu favor. E este é o início de uma nova caminhada espiritual. O segundo pensamento que afasta a alma de Deus é a culpa que não aceita o perdão. É aquele sentimento que aprisiona, que faz o cristão olhar para o passado e pensar: eu pequei demais para ser perdoado. Esse é um dos maiores enganos espirituais que Satanás usa contra o povo de Deus. Ellen G. White, em Caminho a Cristo, página 35, diz: Satanás procura manter os homens em dúvida quanto ao perdão de Deus. Ele deseja que pensem que seus pecados são grandes demais para serem apagados. A culpa é uma ferramenta nas mãos do inimigo, usada para separar o coração humano do amor divino. Quando o pecador acredita que Deus não o perdoa, ele se distancia da comunhão, deixa de orar e começa a viver como se fosse indigno de buscar a presença do Pai. Mas a Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nenhum pecado é grande demais para o sangue de Cristo. A cruz é a resposta divina para toda culpa. Jesus não morreu por justos, mas por pecadores arrependidos. No entanto, o diabo sussurra ao ouvido: você falhou muitas vezes. Deus já cansou de te perdoar. E assim, o cristão começa a se afastar acreditando nessa mentira. Ellen White declara em Parábolas de Jesus, página 205: não há um coração tão pecador que Cristo não possa purificar, nenhuma mancha tão profunda que o seu sangue não possa remover. Você precisa entender: o perdão de Deus não tem limites, ele é tão profundo quanto o amor do próprio Cristo. Se você carrega uma culpa que te persegue, entregue-a agora. Diga em voz alta: Jesus, eu aceito o teu perdão. E escreva aqui nos comentários essa mesma frase. Declare publicamente que você crê no poder restaurador do sangue do Cordeiro. A culpa não tratada gera afastamento. É como uma ferida espiritual que se torna infecção. Deus quer curar o seu coração. Ele não quer que você viva preso ao passado. Ellen White também escreveu em O Desejado de Todas as Nações, página 315:
O que o pecado destruiu, Cristo pode restaurar completamente. Essa é a verdade que o inimigo teme, o poder redentor do amor de Jesus. Não há queda tão profunda que o braço de Deus não alcance. Se você ainda se culpa por erros antigos, saiba que o perdão divino não é um sentimento, é uma promessa. E o que Deus promete, Ele cumpre. Mas há um terceiro pensamento que também afasta o coração do cristão: a comparação espiritual. Esse pensamento é destrutivo e está presente em quase todas as igrejas. É quando a pessoa começa a se medir pelos outros. Eu oro mais que fulano, ou nunca serei tão fiel quanto ciclano. A comparação é uma armadilha do inimigo para gerar orgulho em uns e desânimo em outros. Ellen White, em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 137, declara: comparar-se com outros é sempre perigoso. Leva alguns à exaltação e outros ao desânimo. Ambos afastam a alma de Cristo. A Bíblia também adverte sobre isso. Em Gálatas 6,4 está escrito: examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se só em si mesmo e não em outro. Quando o cristão começa a olhar para os outros como medida de sua espiritualidade, ele perde o foco de Cristo. O olhar que deveria estar fixo em Jesus se volta para o homem. E é aí que o inimigo entra. Ele faz com que alguns se sintam superiores e outros se sintam indignos. Quantos hoje vivem de aparência espiritual? Quantos medem sua fé pelo quanto são vistos, pelo quanto pregam ou pelo quanto são elogiados? Mas Deus não olha para a performance, Ele olha para o coração. Ellen White escreveu em O Maior Discurso de Cristo, página 85: Deus não mede os homens pela grandeza de suas obras, mas pela sinceridade de seu motivo. A comparação espiritual é o espelho distorcido da fé. Ela faz com que o cristão se esqueça que a salvação é pessoal, que o relacionamento com Deus é íntimo e que cada um caminha num tempo diferente diante do Senhor. Você já se sentiu inferior por ver outros avançando mais rápido na fé? Já pensou que Deus não te usa como usa os outros? Esse tipo de pensamento é destrutivo e você precisa rejeitá-lo hoje. Escreva aqui nos comentários: meu padrão é Cristo. Declare isso com fé. Essa é uma verdade que liberta a alma da comparação. O inimigo quer te distrair com o que os outros têm para que você esqueça o que Deus quer fazer em você. Não olhe para o lado, olhe para o alto. Jesus é o único exemplo perfeito. Ele é o padrão de fé, de amor e de santidade. Quando você olha para ele, o orgulho desaparece, o desânimo é vencido e o foco é restaurado. Ellen White, em O Caminho a Cristo, página 71, escreveu: contemplando Cristo, seremos transformados de glória em glória. Isso significa que o segredo não está em se comparar com os outros, mas em se espelhar em Jesus. Deus te criou único. O seu processo espiritual é diferente do processo de qualquer outra pessoa. O que Ele quer de você é sinceridade, fidelidade e perseverança. Não importa se você caiu mais vezes, se demorou mais a mudar ou se parece estar atrás dos outros. O importante é que o seu coração ainda deseja estar com Deus. A comparação rouba a paz, destrói o contentamento e impede o crescimento espiritual. Ellen White diz em Testemunhos Seletos, volume 2, página 189: o maior obstáculo à nossa santificação é o desejo de ser como os outros, em vez de ser como Cristo. Hoje o Espírito Santo está te chamando para libertar a mente desses dois pensamentos: a culpa que te prende ao passado e a comparação que te afasta do presente de Deus. Se essas palavras estão falando com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, cura a minha mente. Deus quer restaurar o seu modo de pensar, porque o campo de batalha espiritual começa na mente, e é lá que Ele quer reinar. Permita que o Espírito Santo substitua esses pensamentos enganosos pela verdade do Evangelho.
Ele quer renovar a tua mente, limpar a tua consciência e te mostrar que o perdão é real e que a tua caminhada é preciosa aos olhos de Deus. Não olhe mais para o passado, nem para os outros. Olhe para o Salvador. É Ele quem te chama, perdoa e transforma. O quarto pensamento que afasta o cristão de Deus é a dúvida da presença divina. É aquele sentimento sutil que invade o coração quando tudo parece dar errado, quando as orações parecem não ser ouvidas e a fé começa a enfraquecer. É quando a mente começa a perguntar: será que Deus ainda está comigo? Ellen G. White escreveu em Caminho a Cristo, página 96. Muitos, ao se verem em tribulação, pensam que Deus os abandonou. Mas é justamente nessas horas que o Senhor está mais perto, provando sua fé. A dúvida da presença de Deus é uma das estratégias mais antigas de Satanás. Foi assim no Éden, quando ele disse a Eva: é assim que Deus disse, lançando dúvida sobre a palavra divina. E ele continua fazendo o mesmo hoje. Ele sussurra à mente cansada: se Deus te amasse, isso não estaria acontecendo. A Bíblia diz em Isaías 49:15: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele? Ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Mas quando a dor aperta e o silêncio de Deus parece longo, é fácil acreditar no contrário. A dúvida vem e com ela o desânimo. Ellen White afirma em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 242. A dúvida corta o canal da fé e impede o fluir da graça. Talvez você esteja passando por algo difícil, uma enfermidade, uma perda, uma oração sem resposta, e dentro de você exista essa pergunta: onde está Deus? Mas saiba disso, o silêncio de Deus nunca é ausência. Ele trabalha em silêncio nas raízes do seu coração, moldando, lapidando e preparando o terreno para uma resposta maior. Muitos homens e mulheres de fé enfrentaram períodos assim. Jó, por exemplo, clamou em meio à dor: eis que vou adiante, mas não está lá. Torno para trás, mas não o percebo. Mas ele sabe o meu caminho. Jó 23, 8, 10. Deus sabia exatamente o que estava fazendo na vida de Jó. E sabe o que está fazendo na sua também. Neste momento, quero te convidar a declarar com fé nos comentários: Senhor, eu confio mesmo sem entender. Essa frase é uma confissão poderosa de fé diante da dúvida. Ellen White, em A Ciência do Bom Viver, página 482, escreveu: a fé vê a mão de Deus em tudo, mesmo quando os sentidos não percebem. A dúvida é um inimigo invisível. Ela rouba a paz e seca a esperança. Mas quando você escolhe confiar, mesmo sem respostas, o céu se move. O cristão maduro não é aquele que sempre sente Deus, mas aquele que crê mesmo quando não sente nada. Jesus, no Getsemane, também experimentou a sensação do abandono, mas escolheu obedecer. E por causa dessa fé, o mundo foi salvo. Se você tem sentido o silêncio de Deus, lembre-se, é nesse silêncio que Ele trabalha. É quando você não ouve que Ele fala mais fundo ao seu coração. Ellen White declara em Testemunhos Seletos, volume 1, página 412. Quando parece que o Senhor nos abandonou, é então que Ele está mais próximo, sustentando-nos em sua mão. Não permita que a dúvida se torne o idioma da sua alma. Troque a dúvida pela confiança, a angústia pela esperança e o medo pela fé. E assim chegamos ao quinto pensamento, talvez o mais perigoso de todos, a acomodação espiritual. Esse pensamento diz: está tudo bem assim, não preciso mudar mais. É o pensamento que nasce no coração de quem já se acostumou com o pecado, com a frieza, com a rotina religiosa sem transformação. Ellen White, em O Grande Conflito, página 490, alerta: o maior perigo do cristão é o de estar satisfeito com uma religião superficial. A acomodação espiritual é como um sono da alma.
A pessoa vai à igreja, canta, ora, mas o coração está distante. Ela não percebe, mas aos poucos o fogo da comunhão apaga. E a chama que um dia ardia, agora se torna brasa fria. Jesus advertiu sobre isso em Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essas palavras são duras, mas necessárias. Porque a mornidão espiritual é o estado mais perigoso da vida cristã. O morno acha que está bem, quando na verdade está espiritualmente doente. Ele não percebe que perdeu a sensibilidade da presença de Deus. Ellen White escreve em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 126. Satanás se alegra mais com os mornos do que com os incrédulos declarados, pois estes enganam a muitos com sua aparência de piedade. A acomodação começa quando o cristão perde o primeiro amor, quando as lágrimas da oração cessam, quando o jejum se torna raro, quando a palavra já não queima mais no coração. O perigo da acomodação é que ela não chega de repente, ela cresce devagar. Um pequeno descuido, uma oração que foi deixada para depois, um culto que não foi mais assistido, uma leitura da Bíblia que ficou esquecida. E assim, o coração vai se afastando. Talvez você esteja ouvindo isso e sentindo que perdeu um pouco do fervor que tinha no começo da caminhada. Mas Deus está te chamando hoje para reacender a chama. O mesmo Espírito Santo que desceu no Pentecostes ainda quer descer sobre o seu coração. Se você sente que precisa voltar ao primeiro amor, escreva aqui nos comentários: Senhor, reacende o teu fogo em mim. Ellen White, em Atos dos Apóstolos, página 55, escreveu: quando o Espírito Santo toma posse do coração, ele desperta um desejo profundo de santidade. Esse é o antídoto da acomodação, o Espírito Santo. Ele não deixa a alma dormir. Ele incomoda, desperta, chama, mas o Espírito não força ninguém. Ele respeita o livre-arbítrio. Se o coração se fecha, ele se entristece e se retira. É por isso que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Você sente ele batendo hoje? Esse aperto no peito, essa vontade de recomeçar, é o próprio Deus dizendo: eu ainda quero te usar. Não permita que a dúvida e a acomodação dominem sua mente. A dúvida enfraquece a fé e a acomodação apaga o espírito. Mas a fé reacende o fogo e a obediência mantém a chama acesa. Ellen White adverte em Parábolas de Jesus, página 65. O cristão que deixa de crescer espiritualmente está em perigo de morrer espiritualmente. Hoje é o tempo de despertar. A voz de Deus está te chamando. Ele quer restaurar sua vida espiritual, reacender o fervor e renovar o propósito. Não espere um sinal, uma emoção ou um milagre. Dê o primeiro passo agora. Abra o coração e diga: Senhor, desperta-me novamente. A presença de Deus não foi embora. Ela só está esperando ser convidada de volta. A acomodação espiritual é o último e mais sutil pensamento que afasta a alma de Deus. Ela é perigosa porque não grita, não escandaliza e não dá sinais externos imediatos. Ela se instala silenciosamente, enquanto o cristão acredita que ainda está firme. Ellen White descreve esse estado em Eventos Finais, página 157. O sono espiritual é o mais perigoso, porque quem dorme espiritualmente pensa estar desperto. Muitos acreditam que por frequentarem a igreja, cantarem hinos e falarem de Deus, estão espiritualmente saudáveis. Mas a vida cristã vai muito além da aparência. Jesus não procura apenas seguidores. Ele busca adoradores sinceros, que o amem de coração e vivam em comunhão constante. A Bíblia nos adverte em Romanos 13:11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. O Espírito Santo está chamando o povo de Deus para despertar.
O tempo é curto e o inimigo trabalha dia e noite para distrair os escolhidos com o conforto espiritual. Muitos se contentam em ouvir sobre Deus, mas poucos desejam conhecê-lo intimamente. Ellen White, em O Grande Conflito, página 490, escreveu: "A segurança é o maior inimigo do progresso espiritual. Quando o homem pensa estar salvo, relaxa a vigilância, e Satanás o vence facilmente." A acomodação espiritual nasce quando o cristão se satisfaz com uma vida de aparência. Ele não nega Deus, mas também não se entrega por completo. Vai à igreja, mas o coração está distante. Canta louvores, mas sem sentir a presença. Lê a Bíblia, mas sem ouvir a voz do Espírito. Esse estado é perigoso porque rouba a sensibilidade espiritual. Ellen White chama isso de entorpecimento da alma. Ela diz, em Testemunhos Seletos, volume 1, página 125. A mente adormecida para as coisas espirituais é a maior vitória de Satanás sobre o cristão. Talvez você esteja se vendo nesse espelho agora. Talvez perceba que já não sente mais o mesmo fervor que sentia antes. A chama do primeiro amor se apagou e hoje resta apenas o hábito. Mas saiba, Deus não te condena por isso. Ele te chama para despertar. O Espírito Santo ainda sussurra ao seu coração dizendo: "Filho, volta para mim." Não importa quanto tempo você passou longe, o amor de Deus não mudou. Ele ainda te espera com os braços abertos, como o pai da parábola do filho pródigo. Ellen White, em Caminho a Cristo, página 38, declara: "O Senhor está mais disposto a conceder o Espírito Santo àqueles que o pedem do que os pais estão dispostos a dar boas dádivas a seus filhos." Deus não desistiu de você. Ele está apenas esperando um sinal, um passo, uma entrega verdadeira. Acomodar-se espiritualmente é perigoso porque te faz perder a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E quando o coração não ouve mais o Espírito, ele se torna terreno fértil para o engano. A Bíblia diz em Apocalipse 3,19: "Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te." Essa repreensão é amor. É o Pai te chamando de volta à comunhão, ao fogo da presença, à vida cheia do Espírito. Ellen White escreve em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 126. Aqueles que desejam o reavivamento precisam buscar a Deus com fervor. O Espírito não virá sobre corações mornos e indiferentes. Deus quer derramar um novo fogo sobre a tua vida. Ele quer te usar de forma poderosa, mas primeiro precisa te despertar. O Espírito Santo está te chamando hoje para quebrar o ciclo da acomodação, da rotina fria, da fé superficial. Você precisa dizer: "Senhor, não quero mais ser morno. Quero te amar como antes. Quero sentir novamente a tua presença." Escreva isso agora nos comentários. Senhor, desperta-me para te buscar de todo o coração. Deus vê cada palavra sincera escrita por fé. E é por meio dessas pequenas atitudes que o reavivamento começa. Ellen White, em Atos dos Apóstolos, página 55, disse: "O reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades." Essa frase é uma convocação do céu. O tempo de despertar é agora. Deus quer que você volte a orar com lágrimas, a ler a palavra com fome espiritual, a adorar com o coração quebrantado. Ele quer reacender o fogo que um dia ardeu em você. Não deixe que o conforto espiritual roube o propósito que Deus colocou na sua vida. Você foi chamado para ser luz, não para viver no morno. Foi chamado para ser sal, não para se misturar ao mundo. Ellen White escreve em Eventos Finais, página 192. Deus precisa de homens e mulheres que não se contentem com pouco, mas que busquem a plenitude do Espírito. Essa é a geração que o céu procura. Cristãos despertos, ardentes, firmes na fé e guiados pelo Espírito Santo.
Deus quer começar algo novo em você hoje. Ele quer transformar o seu cansaço em força, o seu desânimo em fogo e o seu silêncio em clamor. Você pode ter entrado neste vídeo com o coração frio, mas pode sair dele reacendido. O Espírito Santo ainda trabalha e o fogo de Deus ainda desce sobre quem se entrega totalmente. Em Joel 2, 12 e 13, o Senhor diz: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Esse é o clamor de Deus por você hoje. Volte de coração. Agora feche seus olhos por um momento, respire fundo e diga com sinceridade: Senhor, eu volto para ti. Desperta-me novamente, enche-me com teu Espírito. Se puder, escreva aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está assistindo, porque eu quero orar por você. Que este seja o momento do seu recomeço espiritual. O momento em que o Espírito Santo reacende o fogo e restaura o primeiro amor. E lembre-se, enquanto houver fôlego, há esperança. Deus ainda não terminou a boa obra que começou em você. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo ministrou à sua alma e compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e com seus amigos, para que mais pessoas sejam despertadas. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para continuar recebendo as mensagens que Deus tem revelado em oração e visão. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.